Olá, eu sou o Joadir e dando continuidade à saga Operação Cavalo de Troia, hoje eu venho gravar o 16º vídeo da série O Gigante da Galileia. No vídeo passado, nós terminamos com o fim daquela sessão, né? Que não se resolveu nada. E a partir daí, cabe ressaltar que eles queriam que o Caifás queria exterminar Jesus de qualquer maneira, procurando provas que não existiam, forjando provas. Ou seja, o julgamento era uma fraude só, entendeu? O julgamento pelo qual passou Jesus Cristo é uma fraude completa, cheia de irregularidades. A Misná, aquela versão oral, da tradição oral do Pentateuco, né, da Torá, diz que se o réu for declarado inocente, tem que ser libertado. Já nessa sessão que eles tiveram. Se ele fosse considerado inocente, seria libertado. Se não, eles iriam voltar a reunir somente no próximo dia. Só que o próximo dia era sábado. Nós estávamos no dia 7 de abril do ano 30 e era uma sexta-feira. Então eles queriam resolver aquilo ali de qualquer maneira e queriam matar Jesus de qualquer jeito. Porque a raiva que o Caifás tinha de Jesus era muito, né? Porque ele ameaçava o comércio, ele fazia coisas que somente um Deus podia fazer. Isso contrariava sobremaneira o Caifás. Bom, mas aí, encerrada aquela sessão, Jesus Cristo é conduzido a uma sala anexa lá do Sinédrio, e nessa sala vazia acontecem as piores coisas que podem acontecer contra uma pessoa dócil e boa, né? Uma pessoa bondosa, que só fazia o bem, uma pessoa correta como Jesus Cristo. Então é uma selvageria o que acontece ali. Eu vou resumir o máximo que eu puder, para também não chocar a pessoa que por acaso for ver esse vídeo hoje ainda, e pode ter até dificuldade de dormir. Mas eu pretendo falar sobre isso, tenho que falar sobre isso, porque é um relato do cientista, né, do Diário do Cientista, que foi transformado no livro por J.J. Benítez, né, o espanhol, o jornalista lá da Espanha. Bom, então Jesus Cristo foi para uma sala e os juízes e tal ficaram aguardando lá, conversando para ver o que ia ser feito. Isso era por volta de 6h40, 7 horas da manhã. Então, João seguiu também junto com eles, junto com Jesus, né? Mas aí, em determinado momento, Jesus, que já sabia o que ia acontecer e quis livrar aquele jovem, né? Que João era um jovem, como eu já falei várias vezes, segundo o cientista, entre 17 e 18 anos, e Jesus faz um sinal para ele com a cabeça, para que ele saia do recinto, para que ele não assista aquilo ali, né? E João ainda não titubeia e tal, há uma resistência, mas Jesus insiste com o menear da cabeça, né? Claro, ele está amarrado para trás, com as mãos amarradas para trás, e João sai. Então, tudo que se passa nesse momento, nessa sala, nenhum evangelista assistiu. Tudo que está na Bíblia, fragmentos do que
aconteceu ali foi que eles ouviram, né? Ouviram falar e resolveram, porque, como eu já disse várias vezes, 30 e poucos anos depois, é que o primeiro evangelho foi escrito, segundo as tradições aí, segundo os estudos feitos pelos cientistas e tal. Foi o de Mateus, né? O primeiro evangelho. Então, cerca de 30 e poucos anos depois, é que eles registraram essas coisas no papel, né? no pergaminho. Então, mas eles colocaram aquilo que ouviram falar. Eles não participaram, nenhum deles. Porque, inclusive, João, que estava presente, esteve presente na maior parte, depois que Jesus é preso, somente João, ele nesse momento ele não estava, porque Jesus pediu que ele saísse. João ausente, aí o cientista fala alguns trechos, eu vou ler, né? João ausente, o mestre limitou-se a observar-me, isso o cientista falando, durante alguns segundos, naqueles olhos semicerrados por causa das cusparadas, já ressecadas, adivinhei uma mescla de infinita tristeza e resignação. Depois, o gigante baixou novamente a cabeça e abstraiu-se em seus pensamentos. Então aquela tensa calma não tardou a explodir. O grupo de assassinos, mercenários, foi circulando em torno do mestre. Tinha pessoas com as tochas, né, ali, claro, a iluminação era lamparina, daquelas lâmpadas e tal, de óleo, né, de azeite, e alguns segurando tochas e tal. Então ele fala que os da tochas se colocaram cada qual a um lado de Jesus. 2, né? E sem aviso prévio, o criado que havia recebido a misteriosa ordem desfez-se do seu manto e arrojou a um extremo da sala. Esse camarada havia recebido uma ordem do policial que saiu, policial do templo. Ele saiu e chamou esse cara e cochichou alguma coisa no ouvido dele. E esse camarada, colocando-se a 4 dedos do peito do rabi, levantou seus olhos e começou a interrogá-lo. Diz, príncipe de Belzebu, entre aspas, como se chamam teus cúmplices? Jesus nem sequer levantou o rosto. Continuou do mesmo jeito que ele estava, olhando para baixo, absorto em seus pensamentos, e não deu atenção. Aí o cara fala, conhecemos Judas, também Simão, o Zelote, e esse João Zebedeu, mas quem são os demais? Responde. O mestre não pestanejou. Seu rosto fixo nas lajes cinzentas do piso estava ausente. O cara continua. Assim nega a responder? Então o cara fala isso, vira o corpo e quando volta, dá um tremendo tapa com a mão esquerda. Eles usavam muito a mão esquerda. Eu já falei isso lá no início, nos primeiros vídeos. Eu já falei que eles usavam a mão direita para se limpar, depois de esvaziar o intestino. E eles tinham muita facilidade de usar a mão esquerda. Então, com a mão esquerda, ele desfere um soco
um tapa muito forte em Jesus. Então aqueles catarros que estavam ali, aquela cusparada que ele levou, cerca de 30, conforme o cientista fala, ficou agarrado na mão dele. E ele sacudiu a mão e ainda limpou no manto de Jesus Cristo. Aí o legionário, o romano, né, que tinha sido encarregado pelo centurião, lá no início, na entrada, na casa de Anás, que ele tinha sido encarregado para tomar conta de Jesus Cristo, para que ninguém o matasse, e também de João, né? Ele pediu isso, eu falei isso uns 3 vídeos atrás. Esse legionário foi chamado e foi comprado. Deram para ele, o cara deu para ele uma bolsa de dinheiro e pediu, inclusive, que ele dividisse esse dinheiro com o cientista. Ou seja, subornou o legionário para poder bater no Jesus, entendeu? O cientista, claro, recusou, né? E o legionário gostou mais disso ainda, que ficou mais dinheiro para ele na bolsa. Então, ele diz aqui que apesar do ressentimento que havia começado a queimar minhas entranhas, não pude fazer nada, a não ser observar. Porque tinha um código do cavalo de Troia. Eles não podiam interferir em nada na vida daquele momento ali. Ele era um observador, como se fosse um drone, olhando do alto, apenas observando. Ele não podia se envolver, não podia modificar nada do passado. Então era estritamente proibido. E ele teve que aguentar aquilo ali. Ele já tinha feito amizade com Jesus, já tinha conhecido Jesus lá desde o tempo desde a casa de Lázaro. Então aquilo ali doeu para ele. E vai doer muito mais. Então começou uma chuva de socos, né? Todo mundo vinha e dava e socava. É claro, o camarada amarrado. É fácil bater em alguém indefeso. Jesus não emitia um só gemido. Valentia é isso. Valentia é o que mostra Jesus. Esse cara era valente. Esse cara era valente. Então, e o cara continua. Quem são? Quantos são? Como se chamam seus seguidores? Quem tomou o comando? Etc. E batendo. E batendo. Jesus, com os lábios rotos pelos impactos, não cedia. Alguns dos socos haviam explodido contra seus olhos, provocando uma lenta, mas alarmante inflamação. Ele era médico, né? Então tudo isso aí para ele era fácil observar. E ele colocou isso tudo no diário. No meio daquelas iniquidades, fiquei maravilhado uma vez mais diante da serenidade e fortaleza física daquele Galileu. Muitos golpes lançados com frieza sobre pontos tão delicados e vulneráveis como olhos, lábios, rins e estômago teriam prostrado um homem normal. Todavia, o Nazareno, ainda que chegasse a cambalear, não deixou escapar um único gemido. O hermético silêncio do réu foi avivando o furor dos levitas e o castigo recrudesceu, aumentou. Suarentos, ofegantes, arrastados ao paroxismo e não satisfeitos com a tortura que estavam infligindo ao mestre, aqueles energúmenos foram em busca de um cântaro de água e com ele submeteram-no a um dos suplícios mais angustiosos que o homem já inventou. Ou seja, pegaram uma vasilha com água, né, um cântaro, que chama de cântaro, né? E um camarada veio por trás e puxou o cabelo de Jesus,
de forma que ele ficasse dessa para trás, né? E o cara joga aquela água na boca de Jesus. Entornou aquela água o tempo todo ali, ó, afogando o mestre. Faca de dois gumes nesse momento, porque ele não tinha, ele desde que foi preso, ele não tinha bebido água. Então aquilo ali até aliviou, ajudou na desidratação dele, né? O criado que sustinha o recipiente de barro afastou-se para um lado, e enquanto o levita continuava puxando os cabelos do réu, outro esbirro levantou-lhe a perna esquerda e lançou um pontapé contra o baixo ventre do indefeso prisioneiro. É brincadeira isso. O cara amarrado, seguro por trás pelos cabelos, o cara vem, levanta a perna esquerda de Jesus e taca-lhe um chute no baixo ventre. Nós sabemos a dor lancinante que é isso. E foi o único momento em que Jesus soltou um gemido. Aquele impacto foi tão grande que ele dobrou-se e caiu de cara no chão. 1,81 m, 80 quilos, bateu de cara no chão. Segundo o cientista, ele não arrebentou o nariz contra o solo, porque ele deve ter virado o rosto, e o nariz dele estava praticamente intacto. Depois ele faz um exame, né? Eu vou falar isso aqui. Então é uma covardia muito grande, entendeu? É uma covardia. Esses homens que estavam ali para fazer um julgamento de alguém que não fazia mal para ninguém, apenas porque eles resolveram que esse cara tinha que ser eliminado, porque era contra as leis deles, entendeu? Aí o romano, o legionário, não aguenta. Fala: estúpidos! Interveio o legionário, acudindo em socorro o imóvel corpo do preso. Claro, ele estava amarrado para trás, de diamante para trás. Não tinha nem como ele levantar. Então caiu ali ficou. Aí foram ajudar ele a levantar. O policial que havia estado segurando Jesus pelos cabelos soltou a mecha que havia ficado entre seus dedos e, arrebatando o cântaro, claro, quando Jesus leva o chute, recebe aquele chute, ele faz esse movimento muito rápido e o cabelo, fica a parte do cabelo dele, ele tinha um cabelo grande, fica a parte do cabelo dele na mão do sanguinário, do cara ali atrás que estava segurando ele. E esse cabelo vai ser útil. Depois o cientista pega esse cabelo. Depois eu falo sobre isso. Então ele fala aqui, ó: como Jesus havia caído de bruços, não pude notar se ele, como eu temia, havia perdido a consciência. Isso é o cientista falando. Mas como continuava com os pulsos atados às costas, os próprios criados e levitas, ajudados pelo legionário, levantaram ele. Tudo bem. E quando, por fim, consegui ver seu rosto, um calafrio me percorreu o corpo. Ora, o cara era médico, cientista, estava ali preparado para aquilo, mas mesmo ele sentiu aquele calafrio. Eu imagino a imagem, né, que ele viu ali ao vivo. Jesus empalidecera ao extremo, e um dos supercílios, o esquerdo, havia se aberto, possivelmente devido ao choque com o solo. Então, quando ele virou, bateu o supercílio ao invés de bater o nariz, bateu o rosto. O nariz, ainda que com alguns hematomas,
não parecia gravemente lesado pela queda. Isso fez-me pensar que o mestre ainda se achava consciente no instante que caiu. Então, tinha amortecido, né, a queda do violento impacto. Todavia, havia começado a fluir em abundância, o sangue, né, havia começado a fluir com abundância, cobrindo logo a face esquerda do supercílio, né? Cortou o supercílio, sai sangue mesmo, com grande facilidade. A gente vê isso no boxe, né? Na luta de boxe, o cara corta o supercílio ali, o sangue vem logo. Instintivamente, o nazareno começou a inspirar profundamente e pouco a pouco se foi recuperando. Ainda que seu rosto não guardasse semelhança alguma com aquele semblante majestoso e sereno que apresentava ao entrar na sede do Sinédrio. Ou seja, Jesus já estava desfigurado. Já estava desfigurado nesse momento. Ainda tem mais. Não é só isso. O sangue começava agora a gotejar de sua barba, manchando o manto e parte da túnica. Os seguazes de Caifás, algo mais apaziguados, isolaram-se em um dos cantos. Alguns deles ficaram com medo, meio receosos, e se encostaram lá no canto da parede e tal. Mas novamente veio o cara insistindo: profetiza, libertador. Diz-nos quem te pegou. Aí coloca o manto, né? Tampa o rosto de Jesus. E, brandindo um bastão de uns 4 centímetros de diâmetro, um pedaço de pau, né? Fala aqui um bastão, um pedaço de pau, de mais ou menos 4 centímetros de diâmetro. Com a mão esquerda, volta a falar, a mão esquerda descarregou um golpe seco e aterrador no rosto do silencioso mestre. Então ele botou o manto na cara de Jesus, e para fazer espécie de jogo, né? Quem bateu? Quem? Entendeu? Tipo uma cobra cega. Cabra cega, né? E pegou e deu-lhe uma pancada forte. Então o mestre retrocedeu alguns passos em consequência do golpe. Mas antes que pudesse perder totalmente o equilíbrio, outro cara segurou ele e tal, para ele não cair. Então eles riam, né, à vontade, as bofetadas, bastonadas, se sucederam à vontade ali, ó. Por 10 minutos, desculpem, por 10 minutos. E a cada golpe o agressor entoava a mesma e cínica pergunta: profetiza! Quem te pegou? Profetiza, bastardo! Pelas 7 da manhã, quando o nazareno, encurvado e apoiado em uma das paredes, parecia a ponto de desfalecer, entraram na sala vários levitas que mandaram retornar o réu para enfrentar o conselho. Quando aqueles selvagens retiraram o manto da cabeça do mestre, o sangue gelou-me nas veias. Para um cientista e médico falar isso é brabo. A visão que ele teve, brabo. Aterradora, né? Se eu não soubesse que era Jesus que ali estava, creio que não teria sido capaz de reconhecê-lo. A bastonada, a primeira, suponho, não obstante o roupão haver acolchoado o golpe, havia atingido o pômulo direito e parte do nariz, provocando edema de ambas as zonas. Então bateu forte, né? Aquela pancada seca. Esses demais golpes, socos e bofetadas haviam provocado copiosa hemorragia nasal, saindo sangue pelo nariz direto. O sangue manava de ambas as fossas e corria sobre os lábios, empapando bigode e barba. Os hematomas dos olhos eram tão acentuados que o rabi quase não podia abri-los.
Aquele rosto ferido, inflamado, com a face esquerda ensanguentada, deixou sem fala alguns dos criados e sicários do sinédrio. Evidentemente, o castigo havia sido brutal. Então, eles, nesse momento, ele ia ser levado para lá novamente, né? E pediram que alguém lavasse, limpasse o rosto de Jesus, né? E nesse momento, o cientista pediu permissão para fazê-lo, falando que era médico. Ele fala aqui, ó, no impulso que nunca conseguia explicar, ele não podia fazer isso. Ele estava ali só para olhar, mas ele não aguentou. Sendo médico, ele não aguentou. No impulso que nunca consegui explicar a mim próprio, adiantei-me ao policial, identificando-me como médico e pedindo-lhe que me permitisse lavar o rosto do Galileu. E de passo verificar possíveis fraturas. Então ele começa a limpar o rosto de Jesus e vai analisando as fraturas que Jesus sofreu. Ele aproveita e rasga um pedaço do próprio manto dele. Depois que ele já limpa quase tudo, ele aproveita, tem que ser muito rápido, né? Aproveita e com isso ele consegue sangue, né? Consegue o sangue de Jesus, mostra do sangue e tal, limpou ali. Então, com esse paninho ele guarda juntamente com o pedaço, o pouco de cabelo que o cara tinha tirado de Jesus, ele guarda ali para exame. E que futuramente a gente vai saber quais exames foram feitos, né? Então ele fala aqui, ó. Tomei, pois, o tosco pano e com toda a delicadeza de que fui capaz, comecei a limpar os grumos de sangue que haviam aderido ao pômulo, rosto, né, de Jesus, e a face esquerda. A hemorragia, tanto a produzida pela ruptura do supercílio esquerdo como a nasal, haviam sido espetaculares. Ainda que eu tivesse a impressão de que a perda de sangue não era substancial, a julgar pelos filhetes e crostas de sangue acumulados na barba, manto e túnica, não creio que fosse superior a 200 ou 300 milímetros cúbicos. Se ele faz uma medida assim, a olho nu, né? Pude também deduzir que a capacidade de coagulação do sangue de Cristo era normal. Tanto a brecha do supercílio como os cortes dos lábios e a hemorragia nasal haviam coagulado rapidamente. Vou reduzir o máximo que eu puder. Ao tocar o edema do pômulo direito, deduzi que a bastonada havia comprometido uma ampla área do osso malar, alcançando parte do olho direito. Se aquele hematoma continuasse a desenvolver-se, era provável que o mestre acabasse por experimentar séria dificuldade de manter o olho aberto. Quanto ao nariz, a lógica e a impossibilidade de uma radiografia, deixando-me em dúvida se aquele impacto havia fraturado os ossinhos, próprios ou nasais. Nome dos ossos, né? Esses dois ossos, como sabem os médicos, são frágeis, podendo ser afundados com um soco. Ele levou pancada, com um porrete, né? De 4 centímetros de diâmetro. Ao longo da segunda limpeza, quando toquei a inflamada massa muscular do nariz, piramidal e transverso, entre aspas, e apalpei a área da cartilagem nasal, o Rabi retrocedeu. Apesar da extrema suavidade do meu toque, o simples roçar do tecido naquele ponto do nariz multiplicou, desculpe, sua sensibilidade. Ou seja, muita dor, né? Ele estava sentindo muita dor. Nesse momento, o gigante, que continuava silencioso,
entreabriu como pôde os olhos e fixou-os em mim. Olhou para o cientista. Tentei sorrir e creio que eu consegui. Era tudo que podia dar-lhe. Jesus captou minha pobre, mas sincera mostra de amizade, e seus lábios estremeceram. E de súbito, para meu desconsolo, uma lágrima rolou de seu olho esquerdo. Desculpe. Uma lágrima rolou de seu olho esquerdo, aumentando minha sensação de impotência. O sicário que havia advertido os verdugos voltou a assomar a porta e, com um gesto de impaciência, abriu passagem até o réu, tomando-o por um braço, empurrando-o para a saída. O mestre, com passo vacilante, entrou de novo na sala do sinédrio. A falta de dormir, a dor e o cansaço após aquela pancadaria haviam começado a minar seu organismo. Jesus era considerado cientificamente muito forte. Eu falo isso quando eu falo o vídeo da anatomia. Ele era considerado muito forte. A ciência diz, né, que o corpo, nosso corpo pode ser fraco, forte e muito forte. Era o caso de Jesus. Mas ele estava sem dormir desde quinta-feira de manhã. Quando ele levantou, ele não tinha dormido mais. E em pé, desde que foi preso. Jesus estava em pé até esse momento. Então, aqui o cientista fala que foi o último, né? O pessoal abandona aquela sala. Ele fala que foi o último a abandonar a sala e aproveitou para pegar aqueles cabelos, aqueles chumachos de cabelo que o cara tinha arrancado de Jesus, né? Então ele oculta na bolsa e tal. Então, a partir daí, eles se reúnem rapidamente. Quando Jesus entra no salão, aqueles juízes, mesmo alguns, segundo o cientista, se alegram de ver aquele rosto que era tão bonito, tão magnífico, esborrachado daquele jeito. Mas até eles sentem uma náusea, né? um troço ruim de ver aquela imagem do mestre. E eles tentam ali, o Caifás tenta, não chega a um consenso, e Anás queria que reunisse muitas provas suficientes para levar o mestre a Pôncio Pilatos, com algo que pudesse comprometer Jesus Cristo em relação aos romanos. Eu abro aqui um parênteses para dizer o seguinte: quando Judas foi lá prender Jesus, ele já tinha passado na casa de Elias Marcos, onde foi feita a última ceia, porque ele participou da última ceia, uma parte, né? E levou o pessoal para prender Jesus ali. Não encontrando Jesus, eles voltam. Aí discutem como que fariam. E Judas mente, dizendo que Jesus Cristo fazia parte do grupo Zelote. Era o grupo que lutava pela independência, para expulsar os romanos dali, né? Barrabás, por exemplo, era desse grupo. E esse grupo era odiado, claro, pelos romanos. Então Judas, quando fala essa mentira, que Jesus Cristo era do grupo de zelotes, e que tinham mais de 60 armados lá, num acampamento, que eles sabiam onde era esse acampamento, foi aonde, naquela madrugada, os romanos resolveram acompanhar os soldados do templo e foram lá prender Jesus. Fecha aqui meu parêntese.
Bom, então, não conseguindo resolver nada, queria uma prova cabal contra Jesus, não conseguiram, e a hora estava passando, eles queriam resolver isso rápido, e eles seguem para estar com Pôncio Pilatos. Meu próximo vídeo, eu vou falar quem era Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos, ele era, segundo o cientista tem uma entrevista com ele, primeiro, que consegue um salvo-conduto. Por isso que ele assiste isso tudo. Por isso que ele consegue estar presente nesses lugares todos, inclusive na crucificação. Ele tinha um salvo-conduto de Pôncio Pilatos. E ele, como médico, descobriu que Pôncio Pilatos era maluco, sofria de TMD. O que é TMD? Eu falo no próximo vídeo. Eu agradeço a sua atenção. E se você gostou desse vídeo, dá aquele ok, compartilhe com seus contatos. E se você ainda não fez, se inscreva no canal, ative a sineta para receber a informação quando eu publicar o próximo vídeo. Muito obrigado pela sua presença, pela sua audiência. Obrigado.